No Cruzeiro, 43 pontos para o Cruzeiro, 41 para o Galo, ambos com 29 jogos. Eu me despeço de você, Rodrigo, muito obrigado pela participação. A gente fala de dois rivais que não estão nada colados, um está na parte de cima, o outro está brigando contra o rebaixamento. Tem Fla-Flu hoje no Maracanã e quem traz as informações para a gente do clássico é a repórter Ana Flávia Nunes. Oi pessoal, amigos do Seleção, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Maracanã já a postos, acompanhando toda a movimentação para esse Fla-Flu de hoje, de 8 horas da noite. E vou até compartilhar com vocês o seguinte, tá? A gente estava dando uma olhadinha aqui no gramado, o gramado está passando uma boa impressão, aparentemente tudo certinho, tá bem bonito, tá? Agora vamos falar um pouquinho mais de como as duas equipes chegam para esse confronto, Flamengo e Fluminense chegam com ambições diferentes e os dois times vão ter que lidar com desfalques para hoje. Falando do lado do Flamengo, o Flamengo não vai contar com Gerson, Pulgar e De La Cruz, que jogaram na terça-feira pelas respectivas seleções nas eliminatórias da Copa do Mundo. E eles não vão nem ser relacionados para hoje por causa do desgaste físico mesmo. O Arrascaeta e o Plata, que também jogaram na terça, estão com uma situação um pouquinho diferente e eles devem ficar à disposição no banco de reservas. Com isso, então, pode ser que o Alan, o Alcaraz e o Michael ganhem uma chance aí na equipe titular. E tem ainda a possibilidade de uma mudança no Flamengo, que é a entrada na zaga do Fabrício Bruno e com isso o Léo Ortiz volta a ser improvisado como volante. Lembrando que a torcida do Flamengo esgotou os ingressos para hoje e o Flamengo está buscando aí um bom resultado, para manter viva a esperança de ainda brigar, pelo título do Campeonato Brasileiro, já que o time é o quarto colocado, tem 9 pontos a menos do que o líder Botafogo e também tem um jogo a menos. Do lado do Fluminense, como eu disse, é ambição diferente, O Fluminense é o 16º colocado, está buscando recuperação no Brasileirão, precisa se afastar da zona de rebaixamento e o time também tem desfalques. Hoje o Fluminense não conta com Kevin Serna, que está lesionado, Keno e Marcelo estão suspensos e tem aí o desfalque significativo do zagueiro Thiago Silva. O Thiago Silva ainda não está totalmente recuperado da lesão no calcanhar esquerdo e vale lembrar que essa é uma ausência muito sentida pelo Fluminense, Se a gente for olhar os jogos que o Fluminense teve que fazer desde que o Thiago Silva chegou ao clube, E aí os jogos que o Fluminense teve que fazer sem o zagueiro foram 5 jogos sem ele, e aí o Fluminense perdeu 4 e venceu apenas 1. Então quem hoje deve ter chance de começar entre os titulares diante dessa ausência é o Ignacio, que se recuperou da lesão no joelho. E se por um lado a torcida do Flamengo esgotou os ingressos, do lado do Fluminense é baixa a procura por ingressos, A informação que a gente tem é de que até ontem 4 mil ingressos tinham sido vendidos para a torcida do Fluminense, hoje chegando ali a mais ou menos 5 mil ingressos vendidos. Vamos ver então, mais tarde, como é que fica esse Fla-Flu de ambições diferentes neste momento e como é que cada equipe vai sentir, pessoal, o peso das ausências, o peso dos desfalques. É isso, um abraço para vocês. Obrigado, Ana Flávia. Você vê como o Felipe Luiz injetou ânimo nessa torcida. Na estreia dele, sequer lotaram o Maracanã para a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. O Flamengo estava brocochô para baixo, tinha sido um público também... Quanto a Atlético foi 30 mil. 30 mil, 31 mil contra o Furacão. E agora o Flamengo, que não parece nesse momento um forte candidato ao título, está lotando a sua parte. E o Fluminense, que precisa desesperadamente de um resultado, a torcida até agora procura pífia por ingresso. Isso que eu achei muito surpreendente, cara, porque é um jogo fundamental para o Fluminense. De vida ou morte. Gente, fundamental. O Fluminense Cruzeiro, que eu comentei, por sinal foi um jogo horroroso, que o Fluminense venceu por 1-0, foi horrível o jogo, horrível. Tinha 18 mil pessoas no Maracanã. Cara, era um jogo decisivo. Mas é clássico, Lédio, é jogo... Não, mas aquele jogo era para ter mais gente. Não. Também. E é o jogo que tira o Fluminense da zona do rebaixamento. Sim, essa rodada ele sai graças a essa vitória. Exato. Cara, e são desfalques pesados para o Fluminense, você não ter o Keno e o Marcelo suspensos, o Thiago Silva machucado. O Thiago Silva e a dúvida se o Arias, quanto que ele joga, como ele joga, cara, quando você coloca as escalações lado a lado e projeta esses desfalques do Mano Menezes, pesadíssimos, porque o Flamengo tem muito desfalque, mas, cara, ele tem de onde tirar, Então ele não tem hoje o Gerson, ele coloca o Alcaraz, ele pode avançar o Léo Ortiz para o lugar do Pulgar, ele se vira. Na direita, por exemplo, entra o Michael, mas tem o Matheus Gonçalves que tem feito bons jogos também. Isso. É outro parâmetro, de substituição. Assim, no Fluminense, o Arias, por exemplo, eu fiz o jogo da Colômbia, o jogo foi em Barranquilla, um calor desgraçado, um desgaste físico
gigante para a Colômbia. Agora é isso. O Fluminense não tem muito de onde tirar. Você vai